Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer análise de um edital de obras para que você saiba como você pode participar de uma licitação de obras ou serviços de engenharia. Nós vamos fazer uma análise específica dos itens de obra, então não vamos gastar muito tempo naqueles itens que já foram analisados, por exemplo, no edital de compras, no edital de serviços, na dispensa eletrônica. Nós vamos entrar aqui no site do PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, que é uma inovação trazida pela nova Lei de Licitações, que determina que as contratações de todo o país devem estar publicadas, disponibilizadas aqui para qualquer pessoa, não é necessário cadastro prévio para você verificar as propostas. Lembrando que as licitações não ocorrem nesse site. As licitações ocorrem no Compras.gov, no Licitações Banco do Brasil, em outras plataformas públicas ou particulares. Às vezes aquele estado tem um próprio site para realizar suas licitações, às vezes aquele município utiliza-se de uma plataforma privada ou utiliza-se do Compras.gov da União, mediante convênio, mediante acordo, mas aqui você tem acesso ao edital. Então a gente sobe a página aqui, clica em contratações e a gente pode filtrar aqui por palavra-chave. Então, se você trabalha, por exemplo, com construção de escola ou de posto de saúde, você pode colocar o termo aqui, ou você pode colocar simplesmente obra. Você pode selecionar aqui o estado, a unidade federativa, os municípios, ou se você presta serviços e obras para o país todo, você só digita a palavra-chave. Obviamente que vai aparecer outras contratações, por exemplo, contratação de mão de obra para outros serviços, mas você pode filtrar aqui da melhor maneira e você terá acesso às contratações que estão recebendo propostas ou que vão receber proposta nos próximos dias, os editais recentes. Se você não selecionar nada, aqui embaixo já aparece o último que foi disponibilizado aqui, na data da gravação desse vídeo. É um registro de preço para aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades da Secretaria de Educação de Itaperuna. Então, veja, aparecem várias contratações, mas nós vamos filtrar aqui pelo termo obra, vamos ver o que aparece. Essa página inicial muda a todo momento, pois a todo momento um município, um estado está divulgando a sua contratação aqui. Então, apareceram aqui os objetos que possuem o termo obra na sua descrição. Vou descendo aqui, vamos procurar alguma coisa relativa à construção. Veja esse caso, contratação de empresa para execução, empresa especializada para execução de obra para a construção de uma unidade básica de saúde, no município de Cianorte, no Paraná. Vamos ver essa contratação aqui, essa licitação. É uma concorrência eletrônica, ou seja, não é uma contratação tão simples que possa ser licitada mediante pregão, inclusive é uma obra. A previsão da concorrência está no artigo 28, inciso 2 da nova Lei de Licitações. O modo de disputa é aberto, então poderá ser apresentado lances, não apenas uma proposta fechada. A data da divulgação no PNCP é dia 11 de junho. Acredito que essa data esteja errada, porque o início do recebimento das propostas está dia 9 até o dia 30. Contratação de uma empresa especializada para execução de obra para construção de uma unidade básica de saúde, UBS Porte 3, na Zona 3, no município de Cianorte. O valor total estimado da compra, ou seja, o teto que você, licitante, poderá apresentar a sua proposta, é R$ 4.198.592,24. Veja que é apenas um item, então eles estão contratando apenas uma unidade básica de saúde, nesse caso aqui. A gente vem em arquivos e aqui nós teremos maiores informações. Vamos abrir esse primeiro aqui, que é o aviso. O aviso é aquela divulgação que é feita também no Diário Oficial do ente, no site do próprio ente, bem objetivamente, mostrando que está publicando uma licitação. Vamos abrir o edital. Prefeitura do município de Cianorte, Estado do Paraná, Secretaria Municipal de Administração está realizando a licitação. Aqui repete algumas informações, a concorrência, informando aqui que a licitação ocorrerá no site gov.compras, então é o site de compras do governo federal. O objeto será realizado sob o regime de empreitada por preço global. Nós vamos ver aqui no detalhe do edital a diferença em relação à contratação por preço unitário. A forma de seleção será o menor preço, o detalhamento da obra novamente.
informando que a obra deverá ser executada de acordo com projetos, especificações técnicas, memoriais descritivos, demais peças e documentos que fazem parte integrante do presente processo, que podem ser acessados através do site, tem aqui o link, e é informado quais são os anexos do presente edital. Enquanto vai abrindo aqui, vejamos os anexos: minuta de contrato, modelo de declaração que o licitante deve apresentar, declaração de responsabilidade técnica, declaração de conhecimento prévio do local, declaração da garantia contratual, declaração de execuibilidade, informações complementares. E tem menção aqui ao projeto arquitetônico, elétrico, prevenção, estrutura metálica, estrutura de concreto, hidrossanitário e orçamento. No caso de informações, dúvidas, você pode solicitar nesse e-mail aqui do município ou pelo telefone. Aqui está informando quais as secretarias que estão participando dessa licitação: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Saúde. O valor estimado da contratação, nós já mencionamos, mais de 4 milhões, e a dotação orçamentária. Isso aqui é que demonstra que essa obra está prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que o município tem os recursos efetivos para realizar a licitação. Isso é requisito obrigatório de toda licitação, salvo no caso de registro de preços, ata de registro de preços, sistema de registro de preço, em que a administração pode realizar a licitação e comprovar que possui recursos orçamentários tão somente na fase de assinatura do contrato, porque a ata de registro de preço é uma reserva para que a administração possa efetuar contratações futuras. Reserva de fornecedores. Aqui é trazida as condições de participação. Poderão participar desses certames interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, no caso das construtoras, e que estiverem credenciados no Sistema Cadastral Unificado de Fornecedores, no SICAF. Veja que vai usar o SICAF federal. A tendência, segundo a nova lei, é ter um cadastro único, mas alguns municípios usam cadastros próprios ainda, estados também, e precisa cadastrar também no sistema de compras, que é onde ocorrerá a licitação. Então, já tem duas demandas aqui que o licitante precisa cumprir. Ele está cadastrado no SICAF e está cadastrado no sistema de compras do governo federal, e ambos cadastros são gratuitos e feitos pela internet. Precisa atender às condições exigidas no cadastramento do SICAF até o terceiro dia útil antes do recebimento das propostas. O licitante se responsabiliza por todas as transações efetuadas em seu nome. Ele precisa conferir a exatidão dos dados nos sistemas, verificar se está tudo ok. Aqui é informado quem não pode participar da licitação ou da execução do contrato, direta ou indiretamente. Então, quem já participou do projeto, empresa que de alguma forma tenha participado da elaboração daquele projeto, pessoa física ou jurídica, quem tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão, com o agente da contratação ou seus parentes. Empresas controladoras, controladas ou coligadas não podem concorrer entre si na mesma licitação, e pessoas físicas ou jurídicas que nos últimos 5 anos anteriores à divulgação deste edital tenha sido condenada judicialmente em razão de exploração de trabalho infantil, condições análogas às de escravo, contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Isso aqui é padrão de todo edital, então não vamos entrar muito em detalhes. Aqui é informado como é realizado o credenciamento dos licitantes junto ao Compras.gov, mas essa parte mais procedimental nós não vamos analisar hoje. O foco são as coisas específicas para obras e serviços de engenharia. A documentação da proposta, como precisa ser elaborado, valor unitário total em moeda corrente nacional, com 2 casas após a vírgula. Aqui é informado que assim que for divulgado o edital, até a data e hora marcada para a abertura da sessão, os licitantes podem encaminhar sua proposta. Aqui é informado no cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará em sistema próprio. Aqui são as coisas que você preenche, aquelas declarações trabalhistas e tudo mais, aquelas reservas de lei para pessoas com deficiência, reabilitado da Previdência Social. Aqui são que os licitantes podem retirar, substituir a proposta, até a abertura da sessão pública. Em alguns casos, pode exigir aqui que a pessoa retire algumas horas antes, se ela quiser desistir da proposta antes da sessão. A questão da habilitação, que ocorrerá somente após o procedimento de abertura de sessão pública e envio de lances. Veja que é uma licitação aberta, ou seja, poderão ser apresentados lances. Aqui é informado que o licitante poderá parametrizar seu valor final mínimo e o seu percentual de desconto quando do cadastramento da proposta. Então, ele pode colocar o seu primeiro valor e os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado aquele valor final mínimo que o licitante deu. Então, o sistema já atua aqui com a inteligência, abaixando o seu preço até o valor que você permite.
mas ainda assim você precisa acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabiliza pela perda de negócios, pelo preço que você ofereceu, esse tipo de coisa. Aqui está informado que no seu preço precisa constar os custos diretos e indiretos, a questão do BDI, transporte, carga, descarga, seguro, impostos, taxas, multas, ou seja, o seu valor é fechado com todas as despesas que você terá, a administração não pagará nada mais. E durante 60 dias você fica vinculado àquela proposta, a administração pode te convocar nesse prazo e você precisa cumprir aquele preço, se você ganhou a licitação. Chegamos aqui na parte de documentos de habilitação. Aqui é informado que a habilitação poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, aqueles documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômica e financeira constam do SICAF já são aquelas exigidas. Veja que não tem aqui apenas a menção habilitação técnica, provavelmente que na frente deve estar sendo exigido qual que é a habilitação técnica para você participar dessa licitação. Pela nova lei de licitações, a habilitação só ocorre depois, relativa ao licitante vencedor, embora algumas plataformas exijam que você já cadastre isso antes. Então, aqui os detalhes relativos ao SICAF, atualização. Habilitação jurídica é o ato constitutivo, estatuto ou contrato social, são aqueles documentos ou certificados de condição de microempreendedor individual, são aqueles documentos que demonstram que a empresa existe no mundo jurídico. Qualificação econômica e financeira, certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da pessoa jurídica, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. Ele precisa mostrar a boa situação financeira da empresa. O que é boa situação da empresa? O percentual de 10% do valor estimado da contratação como capital social. Então, o seu capital social precisa ter o valor de aproximadamente R$ 400.000. Isso, R$ 419.859,22 na data da proposta. E as empresas criadas no exercício financeiro não vão conseguir apresentar os documentos relativos aos últimos 2 anos, conforme a lei fala, mas poderão apresentar o último balanço e tudo mais. Habilitação fiscal, social e trabalhista, que é a situação da empresa perante o Ministério da Fazenda, ou seja, aquele cartão CNPJ. Você baixa na internet também. Prova de regularidade relativa aos tributos federais e à dívida da União, débitos da Fazenda Estadual, do domicílio da empresa, débitos municipais, também do domicílio da empresa. E se ela tiver uma filial no município de Cianorte, onde a licitação ocorre, ela também precisa juntar a regularidade dos débitos municipais perante a Prefeitura de Cianorte. Prova de regularidade junto ao FGTS, prova de regularidade de débitos trabalhistas e passa-se habilitação técnica específica. Esses documentos aqui já estão no SICAF. Só estão frisando aqui quais são esses documentos, mas é exigido pelo SICAF. Chegamos à habilitação técnica específica, ou seja, documentação exigida além do SICAF. Declaração de responsabilidade técnica, indicando os responsáveis técnicos pela execução do objeto até o seu recebimento definitivo pela contratante. Você vai indicar o nome, CPF, assinatura do representante legal da empresa. Isso aqui vai exigir também a prova que esse responsável técnico está devidamente registrado nos órgãos de engenharia, prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, prova de registro nos mesmos conselhos também da pessoa física, ou seja, aquele responsável técnico que a gente viu aqui também, ele precisa estar registrado no CREA ou no CAL. Atestado de visita técnica, emitido pelo município. Lembrando que a visita técnica não pode ser obrigatória, o licitante pode substituir por uma declaração de ciência das condições locais. Ele não visita, ele não agenda aquela visita, porém, ele faz esse ateste que conhece as condições locais e tudo. Precisa ter essas duas possibilidades, ele que escolhe. Não pode marcar a visita técnica com o mesmo horário e dia para todos os licitantes, para evitar o conluio entre eles, saberem qual empresa que está participando, vamos negociar aqui o preço, eu ganho essa licitação, você ganha outra. Então, hoje já existe essa padronização em relação ao atestado de visita técnica. Certidão de acervo técnico com registro atestado da pessoa física, com apresentação do seu respectivo atestado, no mínimo uma obra igual ou semelhante, conforme o quantitativo dos itens indicados no quadro abaixo, emitido pelo conselho respectivo. Aqui está justificando que o acervo é exigido como medida que o profissional responsável tem experiência mínima de execução com as características dos serviços pretendidos. É para garantir que a licitante possua profissional técnico com experiência mínima para executar aquela obra. Execução de estrutura em concreto armado, 380 metros quadrados.
execução de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, mesmo quantitativo, execução de instalações hidrossanitárias. Aqui está informando o cumprimento da legislação, porque tal quantitativo é inferior a 50% da área de intervenção para execução da obra. Então, eles podem exigir metade do que efetivamente utilizará desses serviços aqui. Outras declarações que serão exigidas são anexas ao edital, provavelmente, o modelinho que você vai preencher, idoneidade e inexistência de superveniente impeditivo de licitação, ou seja, você não está sancionado por ter participado em alguma licitação e descumprido alguma regra, atendimento aos requisitos de habilitação, reserva de cargos, artigo 7º, inciso 33, que trata do trabalho do menor, atendimento dos direitos trabalhistas e enquadramento como microempresa, se for o caso. A vencedora precisará prestar uma garantia de contrato correspondente a 5% do valor inicial do contrato. O modelo já está disponível aqui como modelo anexo 5. E aqui trazem as regras da garantia. Pode ser caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária, título de capitalização. Quem escolhe isso é o licitante. No final do contrato, essa garantia é devolvida. Então, 5% usaram o teto da legislação. Lembrando que a legislação permite que, em alguns casos, devido à complexidade, seja aumentada em até 10% ou até mesmo até 30%. É uma novidade da nova lei de licitações. E a gente tem uma playlist aqui no canal falando só de garantia, garantia da proposta, garantia contratual, garantia adicional. É importante que você conheça como funciona na nova lei. Aqui está esclarecendo que, em razão do princípio do sigilo da proposta, o licitante não deve informar nesse momento o valor da garantia, porque se é 5% sobre o valor que ele vai ganhar a licitação, o valor da proposta, se ele já aponta aqui qual é o percentual da garantia dele, de certa forma ele pode estar se identificando. Declaração de execuibilidade e responsabilidade integral, tem um modelo também que você vai preencher. Aqui chegamos à questão dos procedimentos da concorrência. A concorrência ela é um pouquinho mais detalhada do que o pregão. Essa parte aqui é bem procedimental, não é específica à contratação de obras, então nós não vamos detalhar, mas é importante que o licitante leia tanto o edital quanto seus anexos. Aqui está informando aquele padrão. Quando que uma proposta será desclassificada, se ela não tiver execuibilidade demonstrada quando a administração exigir. Lembrando que no caso de obras e serviços de engenharia, se a empresa oferece uma proposta 75% abaixo do valor da administração, aquele teto de 4 milhões que a gente viu, ela é considerada inexequível, então o licitante é desclassificado, embora ele possa comprovar as condições especiais dele que permite que ele cumpra aquele preço. E lembrando também que a nova lei impõe que nos casos de contratação cujo valor ofertado pelo licitante está 85% abaixo da administração, está 85% abaixo do preço que a administração orçou, ele já precisa apresentar uma garantia. Nós temos vídeo no canal falando sobre essa garantia adicional, vale a pena ver. E é justamente o que está informando aqui. Propostas inexequíveis inferiores a 75%. Mas se ela já está 85%, então imagine 1 milhão. Vamos fazer uma conta de padaria. 1 milhão. Padaria é cara essa, né? Mas quer dizer, uma conta simples. Não vamos pegar esses 4 milhões e pouco. Vamos pegar 1 milhão. Se ela apresentou uma proposta abaixo de 750 mil, já é uma proposta inexequível. Mas se ela apresenta uma proposta abaixo de 85 mil, ela já vai ter que gastar com uma garantia adicional, além daquele 5%. Seria a diferença entre o preço que ela ofereceu, por exemplo, 800 mil. 800 mil, 80%. Até esses 85, ela vai ter que ter uma garantia adicional sobre esses 50 mil. São vários documentos que a comissão, que agora não chama comissão, chama agente de contratação, que pode contar com uma equipe de apoio também, deve utilizar para verificar se aquele preço está exequível. Apresentadas as propostas, chega na fase de lances. Quando iniciar a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. Então, essa parte procedimental também, que a sessão pública terá duração de 10 minutos, será prorrogada automaticamente toda vez que alguém oferecer um lance nos 2 últimos minutos. Essa parte aqui também é padrão da concorrência e nós não vamos fazer essa leitura. Nas outras análises de edital de concorrência, a gente já verificou sobre isso, mas é importante que o licitante saiba como vai funcionar no dia. No caso de empate e negociação também, aqui está informando as regras, lembrando que microempresa, empresa de pequeno porte e MEI, se oferecer um preço até 10% superior ao menor preço efetivo, imagine que teve um licitante que ofereceu o valor de 4 milhões. Se uma microempresa oferecer um valor de até 4 milhões e 400, 10% acima, se fosse pregão, seria 5%. Ela é convocada
para exercer o direito de cobrir a proposta do vencedor e assinar o contrato. É uma forma da administração do poder público incentivar a contratação também no âmbito público dessas microempresas, empresas de pequeno porte, MEI, porque muitas vezes elas fomentam a utilização de mão de obra, fomentam a economia local e tudo mais. Então, aqui são informados os critérios de desempate, como que funciona, basicamente a reprodução da lei. Análise da habilitação. Passada a proposta, lances, chegamos no melhor preço, no menor preço, neste caso aqui, a licitante vencedora deverá encaminhar após a fase de disputa os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 horas, sob pena de inabilitação. Então, quando você entra numa licitação, você já precisa ter a documentação da habilitação pronta para enviar nas horas seguintes. Veja que a lei fala que a habilitação não ocorre em relação a todos os licitantes, como antigamente, apenas do vencedor, mas é bem rápido esse prazo. Senão, ele é inabilitado. Aqui informado, como verifica se a proposta está ok. Outro benefício que tem para microempresas, empresas de pequeno porte e MEI é que a habilitação fiscal, social e trabalhista, ou seja, aquelas certidões mostrando que ele está regular perante a Justiça do Trabalho, perante a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, pode até ter um defeito naquele momento da sessão, pode ser que ele esteja pendente de algum tributo. Depois que ele for declarado vencedor, ele tem um prazo de 5 dias úteis para que ele possa regularizar a sua documentação. Em vez de que todo o procedimento, o agente da contratação vai verificar como a empresa não está impedida nesses cadastros aqui, Tribunal de Contas, CGU, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, passa-se a proposta ajustada a planilhas e documentações complementares. Se a empresa apresentou melhor preço, no caso, menor preço, se ela foi habilitada, ou seja, a documentação está conforme, ela deve encaminhar no prazo de até 24 horas a proposta atualizada, porque aquela primeira proposta que ela colocou no sistema é do primeiro preço. À medida que ela foi oferecendo lances e baixando aquele preço, agora ela precisa atualizar a proposta. Inclusive a planilha de serviços, porque principalmente nos casos de obra, essa planilha que vai definir o preço unitário de cada item relativo àquela obra, cada material, cada serviço. Ela vai atualizar também o cronograma financeiro com aquele valor que ela se dispõe a realizar, qual será a data, qual será o cronograma de execução da obra e também de desembolso. Quantos por cento será pago a cada mês pela administração? Esse cronograma financeiro precisa respeitar o prazo do edital. Imagine que deu 10 meses para construir o posto de saúde. E também a planilha de cálculo do BDI, benefícios e despesas indiretas, devidamente preenchido com o objeto licitado. Isso aqui sempre exigido para obras e serviços de engenharia. Aqui está informando que o prazo pode ser prorrogado, se ele solicitar e a administração entender que está ok, para ele poder ajustar a proposta, a planilha, o cronograma e a planilha de cálculo do BDI. Constatado que atendeu tudo isso, apresentou a documentação, o objeto é adjudicado ao vencedor e a autoridade competente daquele órgão vai homologar a licitação, atestando que correu tudo conforme o edital e a lei. Aqui é trazida informações sobre a gestão do contrato, a necessidade de ter um fiscal, que é o representante da administração, que vai lidar com aquele responsável técnico diariamente. As atribuições do fiscal estão nesse decreto municipal. A forma de pagamento será a cada 30 dias, após a entrega das planilhas e a medição daquele mês. Então, a empresa precisa continuar estando ativa perante o SICAF, ela precisa apresentar a nota fiscal com os serviços que foram executados, de acordo com o cronograma, a fatura, com a discriminação resumida dos serviços executados e a cópia da guia de recolhimento do INSS e do FGTS. O último pagamento que ela fez para o INSS e para o FGTS, ela também junto, veja que é uma documentação mais detalhada do que nas outras contratações para ele poder receber a cada mês. Parcela mensal do cronograma físico-financeiro não executadas não serão pagas. Se executar a mais, ele pode até receber, mas ele já tem que ter executado também os serviços daquele mês específico e os anteriores. Pode, por exemplo, adiantar a execução da obra em relação ao cronograma pré-estabelecido e pode até receber por isso, mas ele já tem que ter realizado os serviços que eram obrigatoriamente previstos até aquela data. No caso da primeira parcela de pagamento, ele também precisa apresentar a RT da contratada, esse registro perante o CREA, demonstrando a responsabilidade daquela empresa e do responsável técnico por aquela obra, e a apresentação do Cadastro Nacional de Obras, CNO. No caso da última parcela, para ele receber, ele precisa da aprovação dos serviços pela fiscalização, o fiscal atua aqui no recebimento do objeto, CND, certidão negativa de débitos perante o INSS, termo de recebimento provisório, emitido pelo fiscal, pelos responsáveis pelo recebimento provisório da obra e o comprovante das ligações definitivas de água e energia elétrica.
Que ele gastar de água e energia durante a execução do objeto são de inteira responsabilidade dele, do licitante, do agora contratado. E entregar também os documentos previstos no item 11.2.16. Nós vamos chegar lá. Então, aqui é demonstrada toda a documentação que você tem que apresentar a cada mês, na primeira parcela, na última. Um cronogramazinho simplificado, informando aqui como serão as parcelas: 1,78 no primeiro mês, depois mais 3,56 de execução, acumula em 5,34 e por aí vai. Então, são 24 parcelas. Então, a gente já percebe que terá 2 anos para poder executar essa obra. Os documentos necessários para a liberação das parcelas, diário de obra do período correspondente à medição, caderno de encargo, especificações dos materiais empregados, relatório fotográfico dos serviços executados no período, boletim de medição emitido pela contratada, assinado pelo responsável técnico da obra. A comprovação técnica, a gente viu que exige várias documentações de FGTS, de Fazenda Pública, mas aqui você está falando no aspecto técnico, como você comprova que executou aquela parcela mensal da obra. E é detalhado aqui quais são os documentos comprobatórios da execução dos serviços. Documento de responsabilidade técnica referente à fabricação e montagem de estruturas metálicas, acompanhada da garantia do fornecedor. A critério do fiscal técnico da obra, o contratante poderá solicitar laudos que comprovem a qualidade dos serviços executados. Imagine que testar que aquela parte da obra está funcionando. Ao final da obra será apresentada as BIOT do projeto executado em obra, ou seja, como foi construído, seguindo a SANBR 14645. É um projeto para verificar como a obra foi construída. Havendo acréscimo de serviços não contemplados na planilha sintética, será utilizado o BDI da planilha apresentada pelo contratante para a licitação da obra. Então, se precisar acrescentar valores, você vai verificar a diferença entre o preço da administração e o preço que a empresa ofertou, fazer aquele cálculo, verificar o BDI, e esses valores serão relativos ao aditivo. Então, imagine que o item custa R$ 100 na planilha e esse item será aditado ao contrato. Vai aplicar sobre R$ 100 um desconto para que seja utilizado exatamente o BDI que a contratante apresentou. Poderão ser usadas essas tabelas para verificar os preços. No caso de eventual atraso de pagamento pela administração, se o contratado não concorreu para esse atraso, ele receberá uma compensação financeira, que é basicamente os encargos moratórios, correção monetária, o número de dias entre a data que era para ser efetuado o pagamento, uma formulazinha, o valor da parcela, o índice de compensação financeira. Então, tem um cálculozinho aqui para atualizar aquele contrato, fazer a correção monetária daquele contrato. A licitante precisa manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação. Então, tudo aquilo que ela juntou, todas aquelas certidões precisam estar atualizadas e a cada pagamento isso será verificado, a cada aditivo. Chegamos às condições de recebimento do objeto. A nova lei de licitações não esclarece os prazos da administração que fixa. Ela fixou aqui que o recebimento provisório será feito nos 5 dias ao final da obra e o definitivo até 90 dias. Lembrando que ele ainda continua responsável por aquela obra por mais 5 anos, conforme disposição legal. Então, aqui tem um passo a passo, como o objeto será recebido, a questão das infrações e sanções administrativas, se ele descumpriu o contrato, se ele cometeu alguma falha na licitação. Isso aqui é previsto no artigo 155 da nova lei de licitações. Então, veja, essas são as irregularidades padrões da lei, inclusive a prática de ato de corrupção, da lei 2846 de 2013. As penalidades aplicáveis, pode ocorrer a aplicação de advertência e de multa, tem o detalhe aqui dos tipos de multas que pode ocorrer, do impedimento de licitar e contratar. Então, a administração pode aplicar uma penalidade mais grave, que impede que aquele licitante fique pelo prazo máximo, ou seja, até 3 anos sem participar de licitação, e a declaração de inidoneidade, que é a penalidade mais grave de todas. Inclusive, a lei aumentou esses prazos, agora de 3 até 6 anos. Então, tem os detalhes aqui das sanções. Extinção contratual. O que pode ocasionar a extinção do contrato? Caso fortuito ou força maior, razões de interesse público, desatendimento de determinações regulares emitidas pela autoridade designada, não cumprimento das obrigações pelo licitante, e as hipóteses que ele também tem direito a solicitar a extinção. Isso aqui é bem padrão legal, não é específico para obras. Aqui é informado que o vencedor tem até 5 dias após a homologação para assinar o contrato. Se ele não comparecer, tem uma multa aqui de 5% do valor do contrato. Ele poderá ser até suspenso também para participar das licitações do município de Cianorte. Aqui informada a questão do reajuste, ou seja, a cada 1 ano, após o oferecimento da proposta, aquele valor é reajustado. É diferente da correção monetária, que ocorre quando atrasa o pagamento, é diferente do reequilíbrio, quando
No ano de 2020, nós tivemos aquela situação de saúde pública que aumentou determinados itens no mercado, então seria um caso fortuito que ocasionou um aumento nos preços, e a gente tem vídeo no canal falando a diferença entre o reajuste, a revisão, a correção monetária. Aqui informada a questão das impugnações e recursos. Se você quiser impugnar ou fazer um pedido de esclarecimento em relação a esse edital, você tem até 3 dias úteis antes da abertura do certame, antes da data da sessão. No caso de recursos também, você registra e nesse momento aqui você vai apresentar suas razões. É um momento único para analisar todas essas razões. No caso de fraude e corrupção, a gente tem aqui os dispositivos legais também da Lei 2.846, de 2013, a Lei Anticorrupção. E aqui tem disposições gerais do edital de licitação. É importante que você leia tudo isso aqui. Então, a gente tem aqui os anexos ao edital. No caso, a minuta de contrato, é importante que você leia, porque aqui terão suas obrigações detalhadas. Então, tem aqui o fundamento legal, que é a concorrência, menor preço, empreitada por preço global. Ou seja, você receberá por fases, você não receberá por item que você acrescentou, por saco de cimento, por hora de mão de obra. Você vai receber por fase efetivamente entregue. Nos anexos, provavelmente, isso aqui é detalhado. O objeto, que é a construção da unidade básica de saúde, documentação contratual, direitos e responsabilidades da contratada. É necessário que você leia, questão de cumprimento de regras de segurança do trabalho, dentre outras. Isso aqui tudo pode gerar sanção se você descumprir alguma dessas obrigações, e olha que são muitas, você precisa se atentar a isso, além de verificar no projeto básico outras obrigações, as obrigações do contratante, ou seja, do órgão, que efetuar o pagamento em dia e tudo mais, dos materiais, veículos, máquinas e equipamentos. Aqui também um detalhe em relação às outras licitações, no caso de obras, está previsto que os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados no contrato serão fornecidos pela contratada, devem ser de primeira qualidade. Imagine que o fiscal verificou que aquela máquina está imprópria, ele pode impedir o emprego dessa máquina. Responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos é da contratada. Aqui é informado que se o edital, os documentos da licitação não informar qual que é o tipo de obra, material, artigo, equipamento, você precisa utilizar esses itens em perfeitas condições de funcionamento, então prezando sempre pela boa execução do contrato. No caso de materiais, artigos e equipamentos, eles mencionam as especificações técnicas ou memoriais e você pode utilizar similar também. E a contratante, ali por meio do fiscal, vai verificar se esse material atende ou não. Normas de segurança do trabalho também, que precisam ser cumpridas, como os funcionários precisam ser identificados, o uso de EPI, esse tipo de coisa. Questão da cessão do contrato e subcontratação, pode até subcontratar, está previsto aqui no edital. Fases específicas, lembrando que aqueles casos da construção das estruturas, por exemplo, como foram objetos de atestado da empresa, mostrando que já executou aquilo, ela não pode subcontratar. Embora esteja previsto no edital, antes de subcontratar qualquer parte, a empresa precisa solicitar a autorização prévia por escrito da contratante, ela vai pedir a documentação da contratada, vai verificar. A subcontratação de serviço não pode ultrapassar o limite de 30%. E o que pode ser subcontratado? A parte de fundações, de estaca, de instalações elétricas, execução da rede elétrica, instalação de equipamentos, quadros, transformadores, climatização, instalação do sistema de climatização, gases medicinais e instalação do sistema de gases medicinais. Veja que o valor total da obra é esse aqui. Então, o limite de subcontratação, 30%, é esse valor de 1 milhão aqui, e deve ser essas atividades aqui. Aqui está explicando por que permite, por exemplo, no caso de fundações, é um serviço altamente especializado que exige equipamentos específicos e mão de obra qualificada. Pode ser que a empresa que participe da licitação para executar a obra não tenha isso aqui. Instalação elétrica, climatização e gases medicinais, por que ela pode subcontratar? Mas ela tem que apresentar a justificativa, que ela não tem isso aqui dentro da empresa dela, e vai mostrar a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, e às vezes até técnica e econômica e financeira da empresa subcontratada, depende do que o edital prevê. Aqui é informada a questão dos aditivos, ou seja, precisou acrescentar serviços que não estão previstos, a contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos e supressões em até 25%, com base na nova lei de licitações, ou mesmo percentual da lei antiga. No caso da supressão, ou seja, diminuir o valor da obra, se houver acordo entre a contratante e a contratada, pode ser acima de 25%. Imagine que você não quer executar determinada parte da obra, não será mais necessária. E se no contrato não tiver preços unitários para aqueles itens, ou seja, são itens novos, itens extracontratuais, eles serão fixados mediante acordo das partes. Obviamente, vai verificar a tabela de referência, qual foi o desconto que o licitante deu em relação ao contrato em geral. Isso será aplicado também ao item que será incluído.
A contratada deverá submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias. Então, aquela questão ali do canteiro também precisa ser apresentada pela administração para que o fiscal aprove. A questão da fiscalização, testes, reuniões de gerenciamento e comunicação, ou seja, a administração vai fiscalizar o contrato, vai realizar reuniões, vai realizar testes, e aqui tudo é esclarecido como será feito, como será a comunicação entre as partes, se será via e-mail, o que é um item com defeito, vício ou incorreção, que a contratada precisa executar as suas expensas, aquela correção, aquela remoção ou substituição de algum material, por exemplo, que foi rejeitado. Olha como que é importante o licitante ler todo o edital. A questão da gestão do contrato, já foi falada a questão da fiscalização, a questão da garantia também está informando aqui, da questão da matriz de risco. A questão da garantia, que nós já falamos anteriormente. Veja que a gente está aqui dentro do contrato, está repetindo vários itens do edital, então quem trabalha no órgão público, se modificou aqui na minuta contratual, precisa mexer lá no edital, tem que ter muito cuidado. A forma de pagamento também está repetindo, o percentual que será pago a cada mês. Os documentos necessários para liberar o pagamento, a gente já viu também, condições de recebimento do objeto, as infrações, as sanções, o valor pago da execução. É o que a empresa vai oferecer, a questão do reajuste. Aqui nós chegamos na questão da vigência e execução do contrato. O prazo da obra será de 24 meses, 2 anos para executar, mas o prazo do contrato em si será de 30 meses, que imagine que você publica o contrato hoje. Aí você tem 30 meses de vigência. Obviamente, esse prazo pode ser prorrogado, se você justificar que ocorreu uma necessidade. Mas dentro desses 30 meses, a administração vai emitir a ordem de serviços. Pode ser que ela demore um mês depois que o contrato foi publicado. Então, a gente já tem aqui 24 meses para execução, um mês da ordem de serviço. 25, ainda sobra 5 meses para fazer o recebimento, para realizar os pagamentos finais. A questão de fraude e corrupção, nós já vimos também que é padrão por lei e é repetido aqui no contrato. Recursos financeiros e orçamentários e as disposições finais do contrato e o foro. Chegamos aqui aos modelos de declaração, aquelas declarações padrões, a empresa precisa ler e só vai assinar e juntar se realmente ela tiver essas questões aqui. Declaração de conhecimento prévio das condições do local, se ela não quiser agendar a vistoria. Modelo de declaração da garantia contratual. Declaração de execuibilidade e responsabilidade integral por aquele preço que ela apresentou, que inclui todos esses serviços, dentre outros, não se limitando a tais serviços, que tem informações complementares, que ela precisa juntar RT, RRT, ela tem que cuidar das questões de seguro de acidente de trabalho, das leis trabalhistas, e a gente encerrou a análise do edital. Agora nós vamos na plataforma, onde foi informado que a gente pode ter acesso. Veja, a licitação em si ocorrerá no portal de compras, mas a gente quer saber sobre os anexos, que são esses anexos aqui, ó, que não estão junto ao edital, porque são plantas, projetos, então é uma parte mais de engenharia, não tem como colocar aqui no edital. Bom, pessoal, eu tentei acessar esse link aqui mais de uma vez para acessar especificações técnicas, projetos, a parte técnica da licitação. O site fica rodando e cai, não sei se é a minha internet. Então, eu entrei aqui no Google, coloquei licitações Cianorte, que é o município. Aparece esse site aqui, essa consultoria, Elotec, aparecem aqui as licitações. Eu vou tentar localizar aqui, vamos em concorrência, pesquisar. Já aparece aqui que está aguardando abertura nessa licitação. Vamos clicar, ver detalhes. Então, veja, lá no Comprasnet será feita a licitação, mas nesse site aqui, nessa consultoria, que inclusive está indicado aqui na fonte, no PNCP, você contém maiores informações. Então, talvez seja um erro aqui, veja que a página cai. Essa página aqui, ó, está dando erro. Então, vamos aqui na página da consultora do município. Aqui tem o aviso, o edital, que nós já analisamos. E aqui tem os anexos que a gente não vê no PNCP. Projeto de estrutura metálica, estrutura de concreto, hidrossanitário, elétrico, arquitetônico. A parte mais técnica, a questão do orçamento. Você precisa baixar cada um desses documentos. A parte de engenharia da empresa vai analisar esses anexos, então. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa apresentação de um edital de obras. Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe.